O primeiro compacto lançado da era History foi Scream, um dueto musical com a irmã Janette. Estreou durante uma entrevista concedida por Michael e Lisa Marie à apresentadora Diane Sawyer no programa Prime Time, da ABC, um dia antes do lançamento de History. O videoclipe de Scream é o vídeo musical mais caro da história. Custou cerca de 7 milhões de dólares, sendo certificado pelo Guinness World Records em 2006. Desde então o livro não registrou nenhum outro. Em junho de 1995 chegou às lojas o álbum duplo History, Past, Present and Future, Book 1, no primeiro disco, uma seleção de 15 sucessos remasterizados. No segundo, a primeira coleção de canções inéditas lançada pelo cantor desde que acusado de abuso sexual. Foram gastos 30 milhões de dólares em publicidade e propaganda para o lançamento do álbum e divulgação de 5 compactos. Foi a maior campanha de marketing já montada para promover um disco. History vendeu quase 20 milhões de cópias. Também durante a divulgação do álbum, Jackson esteve no Brasil para gravar cenas do videoclipe da canção They Don't Care About Us na favela Santa Marta, no Rio de Janeiro, e também no Pelourinho, em Salvador, com o grupo de percussão Olodum. Em setembro de 1996, Michael Jackson deu início à History World Tour com um show de lotação esgotada na cidade de Praga, na República Checa. Ao término dos concertos, mais de um ano depois, Jackson tinha levado 4,5 milhões de pessoas aos estádios de 56 cidades, em 35 países diferentes. Com isso, a turnê estabelecia um novo recorde mundial de público. Em novembro de 1996, o astro se casou com a enfermeira dermatologista Debbie Hove, com quem teve 2 filhos. O primeiro, Michael Joseph Jackson Jr., nasceu naquele ano. No ano seguinte, Hove deu à luz Paris Catherine Jackson. A enfermeira abriu a mão de todos os direitos maternos e entregou a guarda das crianças a Jackson, gerando grande polêmica. Em 2002, Hove afirmou em entrevista à rede americana de televisão Fox que os filhos foram presentes dados por ela ao astro. Em março de 2019, Debbie Hove revelou que Prince e Paris não são filhos biológicos do cantor. Em entrevista ao The Sun, Debbie assumiu que os 2 herdeiros nasceram a partir da doação de esperma de uma terceira pessoa e que ela nunca teve relações sexuais com Jackson. Eles me fertilizaram, da mesma maneira que eu fertilizo meus cavalos para reproduzir, era muito técnico, eu era sua égua de raça pura, disse ao jornal inglês. Em 1997, 8 canções inéditas de History foram remixadas e lançadas na coletânea Blonde on the Dance Floor. Entre os produtores responsáveis pelas versões estão Wyclef Jean, 2Bad, David Morales, This Time Around e Tony Moran. History. Neste álbum de remixes também são encontradas 5 canções de estúdio, Blonde on the Dance Floor, Morphine, Superfly, Sister Ghosts e Is It Scary. A primeira acabou se tornando a única música bem-sucedida do álbum nos Estados Unidos, mas também foi lançado como single History Ghosts, que em geral teve um bom rendimento na Europa. Blonde on the Dance Floor é o álbum de remixes mais vendido da história, com cerca de 7 milhões de cópias vendidas. Um curta-metragem de 35 minutos intitulado Ghosts e estrelado por Jackson estreou nos cinemas europeus na mesma época. O filme, escrito por Stephen King, Carrie a Estranha, e dirigido por Stan Winston, o Predador, foi concebido como uma releitura do clássico videoclipe produzido para a canção Thriller em 1984. Em maio de 1997, o grupo Jackson 5 foi incluído ao Hall da Fama do Rock and Roll. 4 anos mais tarde, em 2001, Jackson receberia a condecoração como artista solo. Em 1999, Jackson realizou vários concertos beneficentes chamado Michael Jackson e Friends, que contava com participação de Slash, The Scorpions, Boy Segunda Man, Mariah Carey, Pavarotti e outros. Em 2001, Michael completaria 30 anos de carreira solo. Para comemorar a data foram prensadas edições especiais dos álbuns Off the Wall, Thriller, Bad e Dangerous, todos remasterizados com novos encartes, incluindo canções raras e inéditas, e também entrevistas com o produtor Quincy Jones e o compositor Rod Temperton. Além de 2 shows comemorativos realizados no Madison Square Garden em setembro de 2001 com participação de vários artistas como Britney Spears, Whitney Houston, Slash, Usher, Luther Vandross, Destiny's Child entre outros. No mês seguinte, outubro, Jackson lançou Invincible, a primeira coleção de novas canções lançadas pelo astro em 6 anos, desde History, em 1995.
Produzido essencialmente por Rodney Jerkins e Ted Riley, também há a participação de Carlos Santana na música Whatever Happens / em Privacy. E ainda um rap póstumo de Notorious B.I.G. Jackson também ajudou a formar o United We Stand, What More Can You Give? Concerto beneficente realizado no RFK Stadium em Washington em busca de fundos de caridade para os familiares das vítimas dos atentados terroristas de 11 de setembro nos Estados Unidos, onde cantou What More Can You Give junto com os outros cantores e Man in the Mirror sozinho, porém essa última não foi exibida na televisão. Durante a rápida divulgação do álbum ficaram explícitas as divergências entre Michael e o então chefe da Sony Music, Tommy Mottola. Os problemas começaram em 2000, quando Jackson tentou retirar a licença das gravações originais do catálogo dele da gravadora para lançamento independente. Assim Michael não precisaria dividir os lucros com a Sony. Entretanto, os advogados de Jackson encontraram cláusulas no contrato dele com a gravadora que impediam a transação. Para evitar uma disputa judicial, Michael e a Sony fecharam um acordo que permitiria que ele abandonasse a gravadora depois do lançamento de Invincible, mas não antes de um pacote de coletâneas que reuniriam os maiores sucessos dele. A crise se acentuou quando a canção You Rock My World vazou para as rádios americanas propositalmente e teve de ser lançada como o primeiro compacto do álbum. Jackson queria que fosse Unbreakable. Assim, o rei do pop se negou a colaborar com o resto da divulgação de Invincible. Mesmo assim, a Sony ainda lançou, mesmo que de uma maneira irresponsável, 2 singles, Cry mundialmente e Butterflies, apenas nos Estados Unidos. Apenas Cry obteve um clipe, sem a presença de Jackson. Invincible é conhecido como o álbum mais caro da história, já que só em produção, Jackson gastou cerca de 30 milhões de dólares. A Sony boicotou o álbum retirando-o das lojas após 3 meses de lançamento. Ainda assim Invincible vendeu cerca de 12 milhões de cópias no mundo todo, algo difícil até para os artistas que estavam no auge na época. Mais de 35 cantores contribuíram, como Shakira, Celine Dion, Ricky Martin, Luther Vandross, Justin Timberlake, Carlos Santana, Beyoncé, Laura Pausini e Mariah Carey. O compacto nunca foi lançado devido aos desentendimentos de Michael com a Sony Music. Além disso, especula-se que o envolvimento de um dos produtores do projeto com a indústria do cinema pornográfico estadunidense teria afastado patrocinadores. Michael teve seu primeiro filho, Prince Michael Jackson, em 1997, seguido por sua filha Paris Michael Catherine Jackson em 1998. 5 anos depois, Jackson teve seu terceiro filho, Prince Michael Jackson II Blank, em 2002. A mãe da última criança se mantém anônima, e Michael revelou que a criança era resultado de inseminação artificial. Em novembro do mesmo ano, durante sua estadia em Berlim, Jackson apareceu na janela da varanda do quarto de hotel com seu filho recém-nascido. O cantor surpreendeu a todos quando pôs seu filho com um pano no rosto para fora da janela durante 3 segundos. Supostamente, ele fizera isto para mostrar seu filho aos fãs que se encontravam à entrada do hotel, que teriam pedido que ele o mostrasse. Este ato provocou severas críticas. Em 2003, a Sony lançou a coletânea Number Ones que vendeu 10 milhões no mundo todo. No mesmo ano foi exibido o documentário Living with Michael Jackson, que mostrava o dia a dia do cantor. O documentário mostrou a vida de Jackson, a sua infância difícil, seus 3 filhos, a sua casa e o seu isolamento em seu mundo particular. O documentário causou repercussão negativa para Jackson na mídia, graças às declarações do cantor durante as entrevistas concedidas ao jornalista Martin Bashir, levando inclusive à segunda acusação em 2003. Ainda em 2003, acusado de abuso sexual de menor por Gavin Arvizo, Jackson negou tal alegação. Elizabeth Taylor defendeu o cantor em um programa de televisão dizendo que ela tinha estado lá, quando Gavin se encontrava na casa do cantor, assistindo televisão. Não houve nada de anormal. Nós rimos como crianças, assistimos um monte de filmes da Disney. Não houve nada de estranho, nem de inapropriado, afirmou Jackson. Durante a investigação, o perfil de Jackson foi examinado por um profissional da saúde mental chamado Dr. Stan Katz. O médico passou várias horas com o acusador também. O julgamento durou 5 meses, até o final de maio de 2005. Durante o julgamento, o cantor novamente sofreu de estresse e grave perda de peso, que viria a alterar ainda mais a sua aparência. Em junho, Jackson foi absolvido de todas as acusações por falta de provas. Depois do julgamento, Michael abandonou Neverland, se tornou ainda mais recluso e se mudou para o Bahrein, como convidado do príncipe Abdullah bin Hamad bin Isa Al Khalifa.
filho do rei Hamad bin Isa Al Khalifa e amigo de longa data de Michael. O cantor disse que apesar de amar Neverland, ela tinha trazido coisas ruins, como as acusações, para sua vida e que nunca mais andaria com crianças novamente. Outra coletânea foi lançada em 2004, The Ultimate Collection, uma caixa com 4 CDs e um DVD. Em março de 2006, a Sony Music lançou nova coletânea, o álbum duplo The Essential Michael Jackson. Em 2006, Jackson saiu do período de reclusão que estava passando no Bahrein desde que fora inocentado em 2005, e compareceu a diversas premiações e homenagens. A primeira delas foi a homenagem realizada em maio de 2006 na MTV japonesa, durante a premiação da Video Music Awards Japan 06. Nessa premiação, Jackson recebeu a Legend Award, raramente concedida a alguém, devido a ele ser o artista masculino internacional que mais vendeu no Japão, uma lenda viva da música. A imprensa em geral fez um enorme destaque para esse evento, devido ao fato de que foi a primeira aparição pública que Jackson fez desde sua absolvição saindo de sua reclusão no Bahrein. Michael recebeu em 2006, 8 Guinness World Records. Entre os registros estavam, primeiro artista a ganhar mais de $100 milhões em um ano. Primeiro artista a vender mais de 100 milhões de álbuns fora dos Estados Unidos, artista mais bem-sucedido no mundo da música, entre outros. Sendo ainda cogitado como o artista mais rico do mundo, com uma fortuna estimada em mais de $8 bilhões. Também no ano de 2006, em novembro, Michael compareceu ao World Music Awards. Recebeu o Diamond Award, dado a artistas que venderam mais de 100 milhões de discos. Durante a premiação, Jackson também recebeu o 9º certificado do Guinness da semana, dado em razão das 104, na época, milhões de cópias vendidas do álbum Thriller. Numa tentativa de resgatar a visibilidade musical de Jackson, em 11 de fevereiro de 2008, a Sony lançou Thriller 25TH, uma edição comemorativa dos 25 anos do lançamento de Thriller, o seu mais conhecido álbum. Foram confeccionados remixes com a participação de artistas da época para compor a lista das faixas. Dentre os convidados estão Will.i.am, Akon, Fergie e Kanye West. A edição especial é composta pelo CD, contendo as faixas convencionais e os remixes, adicionado o verso solo de Vincent Price e a canção inédita For All Time, e um DVD, contendo os clipes do álbum e a performance de Billie Jean no 25º aniversário da Motown, em 1983. Thriller 25 pode ser considerado um sucesso comercial. Chegou à posição #2 nos Estados Unidos, #3 no Reino Unido, e no top #10 em mais de 30 países. Atingiu 3 semanas em primeiro lugar na França, e 2 semanas, em primeiro da Argentina, Bélgica, e no Reino Unido. Foi certificado disco de ouro em 11 países. Nos Estados Unidos, Thriller 25TH foi o segundo álbum mais vendido na sua semana de estreia, passando dos 166 mil exemplares. Foi inelegível para o chart Billboard 200 por ser relançamento, mas entrou no Pop Catalog no número 1, onde permaneceu durante 9 semanas consecutivas. Este foi o melhor lançamento Jackson desde Invincible em 2001, com um valor estimado de 500 mil exemplares e 2 milhões de cópias vendidas em 12 semanas. Atualmente está entre os 10 álbuns mais vendidos do ano de 2008. Para comemorar o aniversário de 50 anos de Michael Jackson, a Sony BMG lançou King of Pop, a primeira coletânea interativa de Michael Jackson que contou com seu público para a seleção das faixas. O cantor vendeu seu rancho Neverland, depois de 3 anos sem morar no lugar. No entanto, gerou controvérsia da imprensa, já que ele vendeu a propriedade para uma companhia que ele mesmo era um dos donos. Em maio de 2006, Michael se mudou do Bahrein para a cidade de Dublin, na Irlanda, onde continuou a gravar o que seria o 13º álbum solo da carreira, o primeiro desde Invincible. A previsão era que o álbum chegasse às lojas nos anos seguintes e seria distribuído pela gravadora independente 2Cis Records, mas essa hipótese foi descartada mais tarde. O novo selo de gravação seria então a Michael Jackson Company Inc., criada há pouco tempo. Em outubro do mesmo ano, o programa de televisão Access Hollywood teve acesso ao estúdio enquanto Michael trabalhava com o produtor e rapper Will.i.am, membro líder do grupo Black Eyed Peas. O estúdio que Michael trabalhava em Dublin era a Grosse Lodge Residential Studios. Michael e a Sony compraram em 2007 o Famous Music LLC da Viacom, que lhe concedeu o direito sobre canções de muitos artistas famosos. O tão esperado novo álbum,
teve lançamento adiado para 2009, mais concretamente para o segundo semestre desse ano. Michael havia trabalhado com vários produtores conhecidos como Ted Riley, Will.i. entre outros. This Is It seria uma série de 50 concertos que teria início em 13 de julho de 2009, na O2 Arena, em Londres. Os shows seriam suas primeiras aparições significantes desde a bem-sucedida History World Tour de 1996-1997, já que em 2001, ano de lançamento de seu mais recente álbum de inéditas, não foi realizada uma turnê para a promoção deste álbum. Apenas 2 concertos foram realizados na cidade de Nova York para a comemoração de seus 30 anos de carreira. Os 750 mil ingressos para esses concertos esgotaram apenas 5 horas após o início das vendas. Todos os ensaios para a turnê foram filmados em alta definição. São mais de 100 horas de vídeos que deram origem a um filme documentário, intitulado This Is It. O filme foi produzido pela Columbia Pictures, dirigido por Kenny Ortega e teve lançamento mundial de 28 de outubro a 30 do mesmo mês. Para acompanhar este filme, a Sony lançou uma coletânea que foi sua trilha sonora. Nesta coletânea se encontram todas as músicas que Jackson estava ensaiando para a turnê na mesma sequência que apareceram no filme. Também houve a primeira música lançada depois de sua morte e versões nunca lançadas de algumas músicas, além de um poema que Jackson gravou para o álbum Dangerous lançado em 1991. Em 25 de junho de 2009, foi noticiado que Michael Jackson sofreu uma parada cardíaca em sua casa, na vizinhança de Holmby Hills, Los Angeles. Os serviços de emergência médica socorreram o cantor em sua casa, na tentativa de reanimá-lo. Porém, como Jackson se encontrava em estado de coma profundo, ele foi levado às pressas para o Ronald Reagan UCLA Medical Center, o hospital universitário da Universidade da Califórnia em Los Angeles. Desde sua internação, rumores haviam se espalhado pela imprensa confirmando sua morte. Sua morte teve uma repercussão internacional instantânea, sendo motivo de preocupação por parte dos fãs em muitas partes do mundo. A morte foi atribuída a uma overdose de fármacos que Michael Jackson tinha tomado nas horas anteriores para dormir, e administrados pelo seu médico pessoal Dr. Conrad Murray. O último a ser administrado foi o anestésico Propofol, sendo que 10 minutos mais tarde o rei do pop estava em paragem cardiorrespiratória. O adeus a Michael Jackson foi no dia 7 de julho de 2009. Primeiro o corpo foi velado em cerimônia privada no Forest Lawn Memorial Park's Hall of Liberty, somente para familiares e amigos íntimos. Logo em seguida o corpo foi levado para um ato público no Staples Center, onde 17.500 pessoas acompanharam o tributo. Estima-se que até 2 bilhões de pessoas têm assistido ao funeral pela televisão, já que emissoras do mundo todo transmitiram o evento ao vivo. Em uma entrevista de 2021 foi revelado que Michael teve o cérebro removido para estudos antes mesmo de ser enterrado. Michael é o primeiro álbum póstumo de Michael Jackson. O seu lançamento foi anunciado para 14 de dezembro de 2010, sob o selo da Epic Records. Michael tem músicas inéditas, incluindo a anunciada Break News, gravada originalmente em 2007. Break News, a primeira música confirmada, não é um single. Segundo a Sony Music, a faixa é apenas uma prévia para o novo álbum. Segundo o cantor e produtor musical Akon, que trabalhou com Michael em várias faixas, a canção Hold My Hand é o primeiro single do novo álbum. Uma versão incompleta da música apareceu na internet em 2008, antes da morte de Jackson. Akon declarou que a faixa foi finalizada e que sentia orgulho de ter trabalhado com o artista. Além de Akon, Michael também conta com participações especiais do rapper 50 Cent e do guitarrista Lenny Kravitz. O clipe da música de Michael Jackson em parceria com Akon Hold My Hand foi divulgado no dia 9 de dezembro. O filme foi dirigido por Mark Pellington e gravado na Califórnia e conta com participação de vários fãs do rei do pop além de algumas imagens do astro. Michael Jackson, The Experience. Michael Jackson, A Experiência, é um jogo musical baseado nas canções de Michael Jackson. Foi inicialmente lançado apenas para as versões de Nintendo Wii, Nintendo DS e PSP e chegou às lojas com um recorde de venda segundo a Ubisoft. Cerca de 1,2 milhões de cópias foram vendidas em um único dia. Detalhe é que a vendagem foi apenas para o Nintendo Wii, Nintendo DS e PSP, já que o jogo chegará para as versões de Xbox 360 e PlayStation 3 no começo de 2011. The Immortal World Tour é uma turnê do Cirque du Soleil que homenageou Michael Jackson.
O espetáculo é uma parceria entre a MJ State com a produtora que cuida da companhia circense. A turnê do Cirque du Soleil em homenagem ao rei do pop começou em 2011 no Canadá e depois, seguiu para os Estados Unidos. O projeto teve o apoio da família de Michael. Escrito e dirigido por Jaime King, o mais importante diretor de concertos no mundo atual da música pop. Esta produção rara e eletrizante combinará a música e coreografia de Michael Jackson com a criatividade do Cirque du Soleil para dar aos fãs do mundo inteiro uma visão exclusiva do espírito, paixão e coração do gênio artístico que transformou para sempre a cultura pop mundial. Para o fundador do circo Guy Laliberté, o projeto será um desafio máximo, que levará a companhia a realizar um espetáculo que não pode ser comparado a qualquer outro feito antes. O coreógrafo Jaime King, que serviu como diretor de criação de Madonna nos últimos 12 anos, King dirigiu em 2008 a Stick e Sweet Tour de Madonna e outras turnês de cantoras como Rihanna, Celine Dion, Britney Spears, Avril Lavigne e as Spice Girls. Em 2013, o coreógrafo Wade Robson entrou com uma ação alegando que Jackson o abusou sexualmente por 7 anos, começando quando ele tinha 7 anos de idade. Em 2014, Jamie Safechuck também entrou com um processo judicial, alegando abuso sexual por um período de 4 anos a partir dos 10 anos de idade. Ambos testemunharam na defesa de Jackson durante as alegações de 1993. Robson defendeu Jackson novamente em 2005. Em 2015, o caso de Robson contra o espólio de Jackson foi julgado improcedente por ter prescrevido. A alegação de Safechuck também foi negada. Em 2017, foi decidido que as empresas de Jackson não poderiam ser responsabilizadas por suas alegadas ações passadas. Atualmente, ambos estão recorrendo da decisão. Em novembro de 2019, um juiz na Califórnia concedeu o direito a um novo julgamento, visto que o estado norte-americano aprovou uma lei que amplia o período necessário para o crime de abuso sexual prescrever. A decisão não é definitiva, no entanto. Robson e Safechuck e suas histórias tornaram-se o assunto do documentário Live in Neverland, lançado em março de 2019 pela HBO. O documentário detalha as alegações de que Jackson os abusava sexualmente quando crianças, centenas de vezes. Depois do documentário, estações de rádio na Nova Zelândia, Canadá, Reino Unido e Países Baixos removeram as músicas de Jackson de suas listas de reprodução indefinidamente. A família de Jackson condenou o filme como um linchamento público. O espólio de Jackson divulgou uma declaração chamando o filme de assassinato de personagem de tabloide Jackson, sofrido na vida e agora na morte. O filme recebeu críticas dos fãs de Jackson. Associados próximos de Jackson, como Corey Feldman, Aaron Carter, Brett Barnes e Macaulay Culkin, disseram que Jackson não os molestara. Ao mesmo tempo, os álbuns de Jackson subiram nas paradas após o documentário. Number One saltou para o 23º lugar nas paradas britânicas do iTunes. A editora sênior da Billboard, Gail Mitchell, disse que ela e uma colega entrevistaram cerca de 30 executivos da música que acreditavam que o legado de Jackson poderia suportar a controvérsia. Em 21 de fevereiro, o espólio de Jackson processou a HBO por violar uma cláusula de não depreciação de um contrato de 1992. O processo procurou obrigar a HBO a participar de uma arbitragem não confidencial que poderia resultar em $100 milhões ou mais em danos recompensados ao espólio. A HBO disse que não violou o contrato e entrou com uma ação contra o espólio. Em 20 de setembro, o juiz George H.U. negou a moção da HBO para negar provimento ao caso, permitindo que o espólio de Jackson arbitrasse. Em 2019, algumas estações de rádio da Nova Zelândia voltaram a adicionar algumas das músicas de Jackson às suas listas de reprodução, citando resultados positivos da pesquisa de ouvintes. Jackson foi chamado de Rei do Pop, porque transformou a arte dos videoclipes e abriu o caminho para a música pop moderna. Durante grande parte da carreira de Jackson, ele teve uma influência mundial incomparável sobre a geração mais jovem. Suas músicas e vídeos, como o videoclipe de Thriller, promoveram a diversidade racial na lista da MTV e direcionaram seu foco do rock para a música pop e o R&B, moldando o canal de uma forma que se mostrou duradoura. Ele é reconhecido como o artista de maior sucesso de todos os tempos pelo Guinness World Records, com vendas estimadas de mais de 500 milhões de discos em todo o mundo. Também é considerado um dos ícones culturais mais significativos do século XX. Suas contribuições à música, dança e moda, juntamente com a divulgação de sua vida pessoal, fizeram dele uma figura global na cultura popular por mais de 4 décadas.
Daniel Smith, diretor de conteúdo do Vibe Media Group e editor-chefe do Vibe, descreve Jackson como a maior estrela. A Beth disse que Jackson era simplesmente o melhor artista de todos os tempos, e alguém que revolucionou o videoclipe e trouxe danças como a lua ao mundo. O som, o estilo, o movimento e o legado de Jackson continuam a inspirar artistas de todos os gêneros. Em 1984, o crítico pop da revista Time, Jay Cox, escreveu que Jackson é a maior coisa desde os Beatles. Ele é o fenômeno mais quente desde Elvis Presley. Ele pode ser o cantor negro mais popular de todos os tempos, e descreveu Jackson como uma estrela de discos, rádio, vídeo de rock. Em 2003, o escritor do Daily Telegraph, Tom Utley, descreveu Jackson como extremamente importante e gênio. Em 2007, Jackson disse: "A música tem sido minha saída, meu presente para todos os amantes deste mundo. Através dela, minha música, eu sei que vou viver para sempre." Em 1992, Jackson foi declarado o rei de Sanui, um reino tradicional localizado no sudeste da Costa do Marfim. Em julho de 2009, a Lunar Republic Society nomeou uma cratera na Lua em homenagem a Jackson. Em agosto, no que seria o 51º aniversário de Jackson, o Google dedicou um doodle a ele. Em dezembro, o American Film Institute reconheceu a morte de Jackson como um momento de importância. Em 2010, 2 bibliotecários da universidade descobriram que havia referências a Jackson na literatura acadêmica sobre música, cultura popular, química e outros tópicos. Em 19 de dezembro de 2014, o British Council considerou a vida de Jackson um dos 80 momentos culturais mais importantes do século XX. O Dia Mundial do Vitiligo foi comemorado em 25 de junho, aniversário da morte de Jackson, para aumentar a conscientização sobre o distúrbio autoimune do qual Jackson sofria. Robert Crystal escreveu que o trabalho de Jackson da década de 1970 ao início da década de 1990 mostrou imensa originalidade, adaptabilidade e ambição que geram ritmos, ganchos, arranjos e vocais geniais, embora não letras, uma música que permanecerá para sempre como uma censura à noção puritana de que a música pop é lisa ou superficial. Durante os anos 1990, quando Jackson perdeu o controle de sua vida perturbadora, sua música sofreu e começou a moldar um arco não apenas de promessa cumprida e sobrevida, mas de algo que se aproximava de uma tragédia. Uma estrela infantil fenomenalmente efervescente se supera como nunca antes, apenas transmutar audivelmente em um esquisitão perdido. A imagem de Jackson nos anos 2000, sua obsessão pela fama, sua vida grotesca ampliada por sua riqueza grotesca, tornou-se o que Crystal disse que é ofensa ao rockismo que o fato de que ele era um ótimo músico agora seja algo frequentemente esquecido. Jackson apresentou-se pela primeira vez no Brasil em setembro de 1974, através de uma etapa na América Latina da turnê The Jackson 5 World Tour, de 1973 a 1975. Como membro do grupo Jackson 5, aos 16 anos de idade, a turnê contou com apresentações nas cidades de São Paulo, inclusive com uma apresentação na extinta Rede Tupi, Brasília, Porto Alegre, Salvador, Rio de Janeiro e Belo Horizonte. 102. Em 15 e 17 de outubro de 1993, ele realizou como cantor solo suas duas últimas apresentações no país, através da turnê Dangerous World Tour, de 1992 a 1993, com ingressos esgotados no estádio do Morumbi na cidade de São Paulo. Durante sua estadia no Brasil, Jackson visitou uma fábrica de brinquedos. Na ocasião, um dos veículos de sua comitiva atropelou 2 irmãos, onde um deles quebrou a perna. O cantor mais tarde visitou-os pessoalmente no hospital. Em Portugal, na data 26 de setembro de 1992, Jackson apresentou-se pela primeira e única vez em Portugal, através da etapa europeia de sua turnê Dangerous World Tour, no estádio José de Alvalade em Lisboa. No ano de 1996, Michael veio ao Brasil em parceria com Olodum para a gravação do clipe de They Don't Care About Us, quarto single do álbum History, 1995. As gravações foram realizadas no Pelourinho em Salvador, na Bahia, e no A Favela Santa Marta, Morro Dona Marta, no Rio de Janeiro. O figurino de Jackson era completamente brasileiro, camiseta do Olodum e calça jeans azul, no demais, óculos escuros preto com a borda dourada e seu tradicional mocassim preto com meias brancas. Houve gravação da estátua Cristo Redentor incluído no clipe.
e gravação de Michael correndo sobre o calçadão de Copacabana conjunto ao Exército Brasileiro e um cinegrafista. Por algum motivo as cenas não foram inclusas no clipe. Há a teoria de que esta parte da gravação não foi incluída no clipe porque o Michael estava usando o outro figurino, casaco vermelho. Estas cenas foram filmadas também por câmeras amadoras, então é possível assistir, porém fora do clipe.